Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Aqui está o molde da boneca Tilda e eu vou fazer aqui um videozinho explicativo para vocês entenderem como funciona a montagem dessa boneca. Eu postei o molde e o vídeo, mas muitas meninas ainda ficam em dúvida sobre essa questão da montagem. Então, eu estou aqui com as duas partes do molde do corpinho, né? Se der tempo, nesse mesmo vídeo eu posso fazer a roupinha também, senão eu faço em um vídeo separadamente. Vamos tirar primeiramente a dúvida sobre o corpinho, passagem para o pano, costura e enchimento, né? E eu vou utilizar esses dois tecidos aqui pro corpo e pros detalhes do cabelinho e do pezinho. Vai ficar uma boneca mais morena, né? E com esse cabelinho mais floral, vai ficar uma coisa mais linda. O primeiro passo de todos sempre é, primeiro, fazer o recorte dos moldes. Eu vou pegar aqui minha tesoura de papel, vou fazer o recorte e vou passar aqui pro pano, mostrando pra vocês como que a gente faz, tá? Pra poder transferir, fazendo aqui o desenho ao redor, passando para o pano aqui, que no caso do meu aqui eu vou fazer no tricoline, algodão, né? Tem os tons de pele, esse aqui é um salmão, o que eu escolhi. E, no caso, como eu sempre falo, usem a sua tesourinha de papel para o papel e a de tecido somente para o tecido. Prontinho, já estou com os moldes recortados. Esse aqui é o detalhezinho do bolso do vestidinho, né? Eu coloquei na mesma folha para aproveitar o espaço. Vou deixar ele aqui guardadinho, porque eu vou usar ele somente quando for fazer a roupinha, né? Essa parte do vídeo é sobre o corpinho. Como vocês podem ver, a Tilda é uma boneca bem magrelinha, com as pernas compridas, né? Essas partes aqui, vocês estão vendo? Significam que elas vão ficar assim, né? Quando a gente costurar, a gente vai costurar elas assim. Vai ficar por dentro da peça. Essa abertura aqui é para que a gente desvire a peça quando ela já estiver ligada uma à outra. Porque a gente vai passar a costura aqui e essa peça da perna vai ficar presa aqui. E somente depois da peça totalmente desvirada é que a gente vai encher, né, todo o pezinho até uma certa parte. E, por fim, a gente vai fechar essa abertura aqui com um pontinho invisível. A gente pode colocar a perninha dela tanto nessa posição quanto nessa posição. Eu acho bonitinho quando a perninha fica viradinha assim pra dentro. E aqui o bracinho fica assim, né? Por último, a gente vai encher a cabeça bem cheinha. Essa parte do cabelo a gente vai ligar. Essa parte aqui a gente corta 4 vezes, né? No pano principal. Corta 2 vezes no tecido, né? Que vai ser do cabelo. E a franja também a gente corta no mesmo pano que esse. E a gente vai fazer a junção de tudo e fazer a costura embutida, tanto da cabeça quanto do detalhe do cabelinho. A gente vai fazer o desenho, né? Coloca uma quantidade aqui de tecido que seja suficiente para você transferir toda a sua peça. E a gente vai desenhar ao redor. Essa minha caneta fantasminha tá bugada. Troquei aqui a minha caneta porque a outra ela simplesmente estourou. Mas não tem problema, porque é só passar o ferro quente que depois ela some. A gente vai fazer todo esse processo aqui
circulando toda a peça. A gente vai fazer isso 2 vezes. E a gente vai cortar um papel que seja o suficiente para que a gente costure no risco essas 2 peças, né? Só que antes a gente vai, tá vendo aqui onde tem essa marcação? A gente vai fazer a marcação pra fazer o detalhe do sapatinho, que também vai ser na mesma estampa do cabelinho, tá? Eu vou passar aqui tudo pro molde e depois a gente vai pra parte do sapatinho. Como vocês podem ver, eu fiz espelhado, né? Uma perninha pra cá, outra perninha pra cá, né? O molde é só a gente virar, que a gente tem, né? O design da perninha espelhada. Aqui eu vou marcar o tamanho que vai ser da botinha dela. Tá vendo aqui? A gente coloca aqui na posição. Aqui tem a sombra, dá pra eu saber exatamente onde que tá essa marcação. Então, o que que vai acontecer? Eu vou marcar aqui, porque eu vou saber que aqui vai ser o limite até onde o pano tem que vir. Depois eu faço o acabamento por fora para poder a gente finalizar. Mas daqui pra cá vai ser esse tecido e nessa parte aqui vai ser essa estampa aqui. E eu vou cortar um quadrado que vai ser o suficiente para cobrir todo esse perímetro aqui. Vocês estão entendendo? Eu vou cortar o quadrado aqui da perninha, porque eu vou costurar no risco, deixando apenas essa abertura aqui. Eu vou começar de cá, costurar aqui, aqui, vir aqui, fazer esse movimento aqui e finalizar aqui. Só que eu vou fazer um sanduíche, a gente chama sanduíche, né? Que eu vou colocar 2 panos desse aqui, né? No avesso com direito, para poder, quando eu desvirar, essa costura ficar toda embutida e fazer o próprio sapatinho dela já embutido na própria costura da perninha dela. Fica mais reforçadinho também e fica muito lindo. Já estou com os meus 2 tecidos, o tecido aqui que está com o molde e o tecido que está direito com direito para que eu costure, né? Só que, o que que eu vou fazer? Aqui, tá vendo? Os 2 quadradinhos que vão ser das botinhas dela, tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Ó, eu vou pegar direito com direito, vou colocar aqui, um de frente para o outro. Deixa eu colocar aqui. Um de frente com o outro. Eu vou alinhar aqui, tá vendo que ficou meio tortinho? Eu vou deixar retinho, por quê? Porque essa parte aqui, eu vou colocar aqui por dentro. Vocês estão compreendendo? Eu vou colocar aqui por dentro, vou colocar um alfinete e vou colocar aqui um por cima do outro. Porque quando eu costurar aqui, essa parte já vai estar alinhada com essa linha aqui, já vai ficar no tamanho que eu quero. E aqui vai virar o sapatinho, por quê? Porque depois a gente vai recortar, né, aqui depois da margem de costura, e quando eu virar a peça, essa parte aqui, ela vai estar do lado de fora. Deu pra entender? Alfinetezinho, ó, já tá aqui, ó, na linha, tá vendo? E a gente coloca o alfinete aqui pra que essa costura, esse pano não caminhe daqui. Então, eu vou na máquina, vou costurar, né, aqui, 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 fazer toda essa volta e depois vou trazer aqui desvirado pra mostrar pra vocês. Aqui estamos com as 2 partes já costuradas, né, tudo fechadinho, apenas com essa abertura aqui,
que é por onde eu vou desvirar a peça e depois eu vou encher. Vou desvirar e vou mostrar aqui pra vocês. Aqui nós temos as duas peças e se você não tiver o enchedor de boneca, a gente pode usar qualquer ferramenta, né? Esse aqui é o enchedor de boneca, ele também serve pra desvirar. O que que a gente vai fazer? A gente vai procurar aqui o meio, vai empurrar aqui com cuidado e a gente vai levemente empurrando a peça até que ela saia aqui nesse buraquinho que a gente deixou para desvirar. Saiu aqui, a gente tira e puxa com cuidado. E desvira, termina de desvirar aqui. Com cuidado para não romper a sua costura. Ó, o sapatinho aqui, ó, já está embutido na própria perninha, tá vendo? Esses detalhes aqui, a gente depois vai fazer um acabamentozinho, né, pra esconder e deixar a peça mais bonita e mais profissional. Espero que vocês tenham entendido. Depois a gente vai encher por aqui e finalizar fechando com o pontinho, né, invisível. Vou fazer o mesmo processo com a outra perninha e depois a gente vai passar pra parte aqui da cabecinha. Essa parte aqui ela é um pouquinho mais complexa, mas eu vou explicar direitinho e vocês vão entender como que funciona. Aqui estamos com as duas perninhas prontinhas. Deixar elas reservadas aqui. E agora nós vamos cortar a parte da cabeça e do cabelinho. Estamos aqui com a parte da cabecinha. Nós vamos cortar isso aqui 4 vezes no tecido do rostinho e da cabeça, né? Parte da frente e parte de trás. Nós vamos recortar assim mesmo, tá? Que a gente vai fazer uma costura aqui que vai unir, tá vendo onde tem esses pontinhos? Todos esses pontinhos aqui significam onde a costura vai passar. Inclusive, aqui nessa parte aqui do cabelo, da franja. Porque quando essa parte estiver costurada uma na outra, que nós vamos espelhar, essa parte do cabelo aqui, antes da gente fazer a costura final, ela vai ser encaixada aqui. Tá vendo? A gente vai encaixar ela aqui, dessa forma. O outro lado que vai estar espelhado pra cá, a gente vai encaixar essa parte aqui. E onde tem esses pontinhos, a gente vai costurar a franja, tá vendo? Aqui, em toda a extensão. A mesma coisa a gente vai fazer com a parte de trás, que também vai ser na mesma estampa do cabelinho aqui. Então, depois que a gente costurar as duas partes, aí nós vamos colocar frente com frente, vamos finalizar a costura, deixando apenas a abertura aqui embaixo, onde tem aqui, ó, a margem de costura. Tá vendo? A gente vai deixar essa parte aqui, porque essa parte ela vai fazer o efeito do pescocinho, porque o pescocinho dela, na verdade, é bem curto mesmo. Vocês podem observar que o corpinho dela não tem aquela saliênciazinha que geralmente as bonecas comuns possuem. A Tilda é uma boneca diferente. Ela é uma boneca com corpo pequeno, cabeça grande, pernas longas e, né, com um pescocinho menor. Ela é uma boneca meio desengonçada, mas fica a coisa mais linda quando a gente finaliza. Vou ensinar pra vocês aqui um pulo do gato, uma técnica que vai facilitar muito pra vocês sobre essa questão da costura, né, lateral. Em vez da gente cortar logo 4 vezes depois e costurar, a gente pode dobrar o pano aqui, duplo, tá? E a gente vai fazer isso aqui, ó.
A gente vai posicionar o nosso paninho aqui. E a gente vai demarcar onde é o encontro, né, do meio aqui da cabecinha da tilda. A gente vai fazer, né, como se a gente fosse fazer as 4 partes. Isso aqui eu tô fazendo, gente, pra facilitar pra vocês ganharem tempo também, né? Essa aqui é uma boneca que, se você quiser, você consegue fazer no feltro, mas por ela ser uma boneca grande, vai demorar um pouquinho. Então, a gente vai fazer isso aqui 2 vezes, por quê? Porque a gente vai passar a costura todinha aqui, entendeu? Apenas nessa parte. E depois, a gente vai recortar aqui, ó, no pano duplo, esses 2 aqui ao mesmo tempo. Que quando a gente abrir, a gente não vai mais ter que juntar essas 2 partes e costurar. Ela já vai estar costurada. A gente vai ganhar tempo e vai ficar com a costura mais bonita do que se a gente abrisse, né, as 4 partes. Dá pra fazer das 2 formas, tá, gente? Eu estou apenas dando aqui uma ideia pra vocês, que deu certo pra mim. Então, eu quero repassar pra vocês essa dica, né? Quando a gente tem dica boa, a gente tem que compartilhar, né? Se me ajudou, eu também quero que ajude vocês. A gente, com o tempo, a gente vai pegando umas manhas, né? Vai desenvolvendo nossas próprias técnicas. Aqui, eu vou recortar aqui, né? E vou levar lá na máquina, vou costurar aqui até aqui e aqui até aqui. E volto aqui pra gente recortar junto aqui e eu mostrar pra vocês como que fica o resultado final. Voltando aqui, ó, como vocês podem observar, já está costurado. As sobras de tecido você guarde, que elas vão servir e muito, né? Esse tecido aqui que sobrou já dá pra fazer os bracinhos. Então, tudo se aproveita, guardem tudo. Aqui a gente vai fazer o recorte, igual eu expliquei. Em vez da gente cortar as 4 partes solitárias, a gente vai cortar aqui, ó. Porque automaticamente eu já corto as 2 partes juntas. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo? Tenta cortar bem certinho, para que as medidas batam uma com a outra. E aqui, ó, a gente vai cortar aqui, ó, depois da linha. Toma cuidado pra não cortar muito junto, pra não perder o seu trabalho. Quando eu abrir aqui, ó, pronto. Eu já tenho as 2 partes do rosto, né? Por que que a gente não corta logo esse formato inteiro? Porque, não sei se vocês observaram, que aqui tem uma leve curva, que é o que vai dar, né, uma sensação aqui do rosto mais arredondado. Então, quando a gente encher, essa parte aqui, ó, ela vai ficar mais cheinha. A gente pode pegar aqui, ó, a costura que a gente fez, se você quiser abrir ela, né? Ou então, você vai arrumando quando você for fazendo o enchimento, tá vendo? Vou fazer a outra parte da mesma forma e depois a gente vai vir fazer a aplicação do cabelinho. Aqui, eu já passei, né, a parte do cabelinho pra cá, né, e a outra parte pra cá. Isso aqui é uma vez só, né, que a gente vai recortar e vai unir uma com a outra apenas por essa extremidade aqui do meio, né, no caso, que é a franja, pra depois a gente fazer a aplicação na frente do rostinho.
E aqui eu já fiz a parte de trás da cabeça, que é exatamente o mesmo formato desse aqui, que eu vou vestir uma na outra. Essa parte aqui eu vou apenas recortar, porque depois a gente vai fazer a costura embutida. Porque o cabelinho dela vai ficar todo embutidinho junto da cabecinha dela. E essas partes aqui a gente vai costurar no rosto, né? Assim como mostra aqui no molde. Aqui, tá vendo? Essa parte eu vou costurar junto dessa parte aqui, ó. Apenas uma costura aqui, que a gente vai fazer a união da mesma forma de cá, né? E essa linha vai se alinhar com essa daqui. O vídeo cortou, eu acredito que a memória do meu telefone está muito cheia. Se ficou alguma parte que vocês não entenderam, eu vou repetir aqui, eu não sei em que parte que cortou. Aqui nós vamos vestir, né, a parte de trás da cabeça, fazer uma costura de segurança em toda a volta, e depois a gente vai colocar direito com direito e vai fazer uma costura, né, em toda a volta, deixando apenas essa abertura aqui, que é por onde a gente vai encher, e depois vai fazer o fechamento e fazer, colocar o pescocinho no corpinho. O corpinho vai ser a última parte que a gente vai fazer, porque tem um detalhe, né? Antes de encher as perninhas, nós vamos costurá-la dentro do corpinho e vamos passá-las por fora, aqui, ó, por essa abertura. E depois que tudo isso estiver costurado, é que nós vamos encher essa parte e encher as perninhas, tá? A cabeça é separada, fazemos essa parte, embutimos as perninhas aqui, nessa margem aqui. Depois, nós vamos passar ela pela abertura e, por fim, nós vamos enchê-la, que nós vamos fazer isso aqui, ó. Dentro do corpinho, costurar e depois a gente vai passar. Não tem como encher a perninha antes, porque senão ela não vai passar aqui por essa abertura que é muito pequenininha. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o posicionamento. E a gente vai costurando aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui depois a gente vai ajeitando, né? Se sobrar alguma pontinha aqui, depois a gente recorta o excesso. Praticamente não sobrou nada, sobrou uma pontinha muito minúscula, que eu já aparei aqui. Essa parte aqui já está toda costurada. E aqui a parte de trás, ó, a gente vai fazer assim, por aqui. O máximo na pontinha, que a gente vai tirar somente essa sobra aqui do cabelinho, para depois a gente colocar junto com essa parte aqui. As sobras foram bem pouquinhas também. E essa parte da carinha da boneca já está pronta. Agora, eu vou fazer a parte de trás e vamos fazer a montagem da peça para dar o formato da cabecinha inteira. Aqui estamos com as duas partes. Agora, nós vamos colocar uma frente com frente e vamos passar uma costurinha para unir essas duas peças e depois vamos desvirá-la por aqui. Depois de costurar, a gente apara o excesso que ficar aqui, tá vendo? Ó, essa parte da franja e aqui a parte de trás. E a gente vai abrir pelo buraquinho que a gente deixou aqui. Vou desvirar e volto aqui para mostrar para vocês. Essa desviradinha, olha a parte de trás, tá vendo? Essa parte de trás ficou dupla, porque tem a parte da cabecinha mais o forro do cabelinho, tá vendo? Todas as costuras ficaram bem alinhadinhas. Isso é muito importante, gente, que as costuras de vocês fiquem assim, ó. Bem alinhadinhas, para que fique
tudo muito bonitinho. Aqui, ó, o cabelinho tá todo preso aqui na costura. E tem um detalhe, gente, que provavelmente vocês perceberam que o coque dela não existe molde pra ele, tá? Por quê? Porque o molde dela vai ser um fuxico. A gente vai cortar um círculo, mais ou menos desse tamanho aqui mesmo, né? Mais ou menos de uns 20 centímetros. 15 a 20 centímetros, você escolhe se você quer um coque maior ou menor. 2 vezes, vai fazer um fuxico e a gente vai pregar esse fuxico aqui, pra fazer os 2 coques. E depois a gente faz o acabamento, né? A gente costura eles depois da peça pronta. E faz o acabamento pra ficar aqueles 2 coques bem bonitinhos aqui. E por último, que a gente vai fazer a pintura do rostinho, que é muito simples, porque o olhinho dela é só uma bolinha, outra bolinha, e se você quiser, você faz uma boquinha, um risquinho, tá? Essa aqui, eu vou aproveitar que eu estou fazendo o vídeo aqui pra vocês, e depois eu vou dar ela de presente. A partezinha do corpo já está costurada, aqui é a partezinha da abertura, e essa parte de baixo aqui a gente não costura, que a gente vai embutir ainda as perninhas aqui. Esse aqui é o momento que a gente vai decidir se a gente quer que ela fique com as perninhas nessa posição ou nessa posição. O que que vocês acham? Como eu falei, eu gosto muito que ela fique com as perninhas assim, pra dentro, né? Os pezinhos nessa posição aqui. Então, se eu quero que eles fiquem nessa posição pra dentro, o que que eu vou fazer? Eu vou embuti-los com essa posição aqui. Eu vou costurar primeiramente uma parte, a outra parte, jogar toda essa peça aqui pra dentro, aqui da boneca, né? No caso, que vai ficar assim. Vou dar uma margenzinha aqui de um dedinho aqui e outro dedinho pra cá, pra não ficar muito próximo. E depois eu vou passar a costura final aqui, com tudo isso aqui jogado dentro dessa parte, que depois a gente vai tirar por aqui. Já joguei toda a peça aqui pra dentro. Ó, tá vendo? E eu vou passar uma costura aqui, ó, retrocesso, costura de ponta a ponta, retrocesso, e depois eu vou tirar tudo por essa aberturinha aqui. Costura feita, hora de tirar os alfinetes. E desvirar a nossa bonequinha por aqui. Ó, sai facinho. Que ainda não está cheio, né? Por isso que a gente não pode encher as perninhas antes, né? E por isso que a abertura é aqui na lateral. Tudo já desviradinho, tá vendo? Ó, a aberturinha agora ficou aqui, na lateral. Aqui, nós temos a abertura aqui pra gente encher a perninha, com cuidado, logicamente. E, ó, ficou na posição que eu queria, as perninhas, né? E depois nós vamos fazer isso. E por último, vai ficar faltando apenas o bracinho, né? Que é muito simples, é um bracinho pequenininho, também é bem rápido de fazer, né? Então, assim, ela tem toda a decoração do cabelo, combinando com o sapatinho, e a gente depois faz um detalhezinho na roupa também, que tenha a mesma estampa, pra ficar uma coisa bem delicadinha e bem fofinha. Se tiver muito amassadinho assim como o meu, dá uma passadinha depois de desvirado, tá? E muito cuidado quando for fazer o enchimento. E também quando for fazer o fechamento aqui do pescoço. E depois a gente vai fazer um pontinho invisível para dar sustentação dessa cabecinha aqui, para unir com o corpinho. Deixa o corpo bem durinho e a cabeça bem durinha, que depois que a gente fizer o ponto invisível aqui,
uma vai aderir na outra e vai ficar bem bacana. A peça está toda costurada, chegou a hora de encher. Eu uso essa fibra siliconada que é bem fofinha e vou pegando bolinhas para ir enchendo, né? E vou colocando aos poucos e modelando a peça. Vou fazendo esse movimento, empurrando aqui com o meu enchedor. Isso aqui facilita muito, providenciem. Não é tão caro, na verdade nem é caro. Eu paguei em média de uns R$20 nesse aqui. E se você não tiver, improvise. Um cabo de um pincel que não usa mais, tira as cerdas e dá tudo certo. O importante é que você tenha algo que ajude você a levar esse plumante, né, essa fibra siliconada, mais pro fundo, né, da sua peça, sempre com cuidado, e vai distribuindo, né, até que você encha toda a peça. Eu vou encher e volto para mostrar para vocês. Cabecinha pronta, tá vendo? Ficou bem cheinha, olha que bonitinha. Ficou firme, tá? Coloque bastante fibra para encher, não tenham dó de fibra, mas também não exagerem ao ponto de estourar suas costuras, tá? Depois você vai ajeitando assim, ó, e vai modelando aqui a sua cabecinha. E por fim, a gente vai pegar aqui e fazer uns pontinhos invisíveis pra fechar aqui, ó, o pescocinho, né? Depois a gente vai colocar aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como fazer o enchimento dos pezinhos e da perninha. Essa parte a gente vai jogar a costura aqui pra dentro, vai fazer isso aqui e vai fechar. Pode fazer pontos comuns, porque depois a gente vai fazer uma costura invisível pra ligar uma parte a outra aqui no pescoço, tá? Esses pontinhos aqui faz bem firmes, mas não precisa ficar tão lindo, perfeito, não. É só pra fechar essa abertura aqui. Pra fazer o enchimento aqui das perninhas, a gente vai pegar essa aberturazinha pequenininha que a gente deixou aqui e vai pegar o plumante de pouquinho e vai colocar aqui dentro e vai levar lá pro fundo do pezinho com todo cuidadinho pra encher totalmente esse pezinho. Ó, a gente vai trazendo até aqui. Eu vou empurrar até aqui e vou deixar essa partezinha aqui, ó, mais ou menos na altura, aqui um pouco acima, vazia, tá? Que é pra essa boneca ficar com essa perninha molinha. A perninha tá cheia, ó, tá molinha, tá vendo? E essa extremidade aqui que ficou abertinha, a gente vai fechar com o pontinho invisível. Pontinho invisível, gente, pra quem não sabe, é aquele pontinho que também é conhecido como pontinho escadinha, que a gente dá um pontinho aqui, um pontinho aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e depois a gente puxa tudo e ele fica praticamente imperceptível aqui na costura. É um ponto que fica com acabamento legal e também fica muito firme. Então, eu vou dar uma costuradinha aqui. O próximo eu já faço na parte de cá, tá vendo? E a gente vai cruzando, e é esse mesmo ponto que a gente vai usar pra ligar a cabeça ao corpinho, tá vendo? Ó, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Peraí que a câmera não tava mostrando, vou mostrar aqui, ó. Um ponto em cima, um ponto embaixo. Um ponto em cima,
Deixa eu fazer menorzinho aqui, que ficou meio grande. Tenta fazer eles assim, um tamanho sempre aproximado, que fica mais bonito o acabamento. Então, aqui, ó, ponto em cima, um ponto embaixo, outro ponto em cima, outro embaixo. E assim por diante até chegar aqui, onde a costura da máquina emenda aqui, ó. Tá vendo? E quando a gente puxar essa costura, você vai puxando com cuidado, que aí, ó, ela vai ficando bem fechadinha. Tá vendo que ela se alinha com a outra costura e fica quase que imperceptível. Só toma cuidado para não exagerar, para não quebrar a sua linha. E finalizou aqui, você dá aquele pontinho de arremate. E joga a costura pra cá, passa por dentro. E aqui a gente esconde. Pronto. Ó, a perninha tá toda fechadinha, né? A costura aqui ficou por dentro. Eu fiz já pra ela ficar por dentro, porque ela fica mais bem escondidinha ainda. E aí, você termina de organizar seu plumante aqui, se você achar que ficou faltando em alguma parte, né? Pode subir, pode descer, vai organizando. Ela não precisa ficar muito dura, essa perninha, tá? Ela tem que ficar com esse movimento aqui, ó. Vou fazer do outro lado. Por fim, a gente vai encher os bracinhos, encher aqui o corpinho e fazer a montagem da cabecinha. Agora é a vez do corpinho. O corpinho, ele é pequenininho, gente, então vai bem pouquinho plumante. A Tilda, ela tem mais cabeça do que tudo, então, onde gasta mais plumante, mais fibra, é só na cabeça mesmo. O resto do corpo gasta bem pouquinho, porque as perninhas dela são fininhas, né? Só o pezinho que é mais larguinho e o cabeção dela. Essa aqui, ela é a Tilda Ragdoll. E tem a Tilda Toy também, que ela é uma Tilda cabeçuda com corpinho pequeno, as perninhas curtinhas. Com essa Tilda aqui, a gente consegue fazer a outra mudando somente o formato da perninha. São basicamente iguais, tirando o detalhe da perna, que uma tem a perna comprida e a outra tem uma perninha minúscula. Ambas são muito bonitinhas e ficam lindas, tanto para brincar quanto para decorar. O corpinho agora já está cheio, costuradinho, e chegou a hora da gente fazer a junção aqui da cabeça com o corpinho. Como eu falei, nós vamos fazer pontinhos invisíveis para juntar essas duas partes aqui. Eu vou começar alinhando aqui pelo meio, onde tem essa marcação aqui do centro do rostinho. Vou começar aqui e vou finalizar aqui. Faz o pontinho de segurança. E a gente vai alinhar o corpinho da boneca aqui. E o próximo pontinho, ele vai pegar na parte aqui do pescocinho. Aqui. A próxima parte já vai pegar aqui em cima de novo na cabecinha. E assim por diante, a gente vai circular todo o corpinho
com a cabecinha. Um pontinho embaixo, um pontinho em cima, um pontinho embaixo, um pontinho em cima. Faz dessa forma que fica bem presinho. Eu vou fazer e volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Aqui, ó, exatamente onde eu comecei, eu vou finalizar. Você vai dando pontinhos pequenininhos e vai puxando que ela vai ficando firme. Tá vendo aqui? Se você quiser dar 2 voltas para reforço, excelente também. Só vai fazendo um pontinho em cima, um pontinho embaixo, um pequenininho em cima, um pequenininho embaixo. E você vai circulando toda a cabeça e prendendo ela ao corpinho, tá vendo? E aí fica um trabalho bem feitinho, bem presinho e sem risco da cabeça da sua boneca sair arrancando. Por aí, pronto, finalizei aqui. Viu? A boneca está praticamente concluída. Só falta encher os bracinhos e colocar aqui para depois a gente fazer a roupinha e fazer os coques da boneca. Se você quiser fazer um reforço de segurança aqui no pescoço, também pode fazer com um detalhe de fita ou um feltro e deixar esse pescocinho aqui mais firme também. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês depois. Com uma fitinha de cetim, a gente consegue fazer um reforçozinho aqui, ó, e um acabamentozinho também no pescocinho dela, que fica bem bonitinho. É só usar aqui a colinha de silicone. Coloca uma quantidade boa, que pegue aqui certinho. Aí você escolhe onde você quer começar. Eu vou começar aqui pelo meio, aqui, e você empurra pra esconder aqui, ó, qualquer detalhezinho de costura, e você vai passando e vai circulando o pescocinho. Além de tudo, ainda fica com um detalhe bonitinho. E deixa o pescocinho mais firme, sem perigo de arrancar, porque vai estar bem coladinho. Prontinho. Aqui, ó, o pescocinho fica até mais firme, tá vendo? Depois a gente colocar a calçola, colocar aqui o coque dela, vai ficar bonitinho. Olha a parte de trás. Tá vendo, gente? Essa é uma boneca muito simples de se fazer. E assim, a beleza da boneca tá principalmente no acabamento. Mas assim, façam de forma que ela fique também bonita por dentro, né? Porque se uma hora a pessoa precisar tirar a roupinha pra lavar, vai vir uma boneca bonitinha também, de qualquer forma. Agora eu vou preencher os bracinhos e vou mostrar pra vocês como que faz pra deixar ele presinho aqui e articuladinho. A gente vai colocar a articulação aqui com um botãozinho. Chegou a hora agora de fazer a ligação do corpinho do bracinho. Você vai pegar o seu agulhão, né? Essa agulha de boneca, o seu cordão encerado, pega um tamanho que seja suficiente para você trespassar, né? Deixa sempre com uma sobra, para não faltar. Você vai fazer isso aqui e você vai pegar 2 botões. Por quê? A gente vai pegar os botõezinhos e vai pregar eles aqui, ó, e deixar ele articuladinho. Vou usar esses 2 botõezinhos amarelinhos. Já que ela tem amarelo aqui, né, vai ficar bonitinho. Primeiramente, a gente vai atravessar o corpinho
Na mesma altura que você colocar aqui, você vai trespassar aqui do outro lado. Tenta fazer o mais certinho possível e vai atravessar até a ponta sair aqui. E você deixa uma ponta sobrando pra cá. Agora, a gente vai fazer isso aqui. Você vai passar uma pontinha aqui no buraquinho. E no outro buraquinho, você vai puxar. Só que, primeiramente, a gente vai atravessar um lado do bracinho. A gente vai pegar aqui, mais ou menos na altura que a gente quer que fique. Trespassa. E aí, você vai fazer aquele trespasse dentro do botão, de um lado, do outro. Se a sua agulha não for muito grossa, dá pra você fazer isso aqui com o cordão passado na agulha. Só que, se for grande igual a minha, ela não vai passar. Então, você consegue fazer tranquilamente, passando manualmente. E depois, você só usa a agulha pra atravessar aqui o bracinho. Pronto. Atravessei um, ó, o bracinho já está presinho aqui. Agora, a gente vai atravessar novamente o corpinho e sair lá do outro lado pra gente prender o outro braço. Aqui na mesma altura que a gente entrou, a gente vai voltar. E vai sair aqui, ó, na mesma altura que a gente tinha entrado. Ó, agora sim. Puxa. E vamos fazer aquele mesmo processo com o outro bracinho. Primeiramente, a gente vai trespassar o bracinho. E, por fim, a gente vai atravessar o botãozinho pra depois amarrar. Na mesma altura que você fez no outro bracinho, você faça nesse, marca pra poder ficar certinho de um lado e do outro. Trespassa o bracinho, coloca o seu botãozinho. Ó, esse aqui ele tem 4 furinhos, mas a gente só vai usar 2. Passa em um. Na diagonal, você vai passar no próximo, que fica um na frente do outro. E, por fim, nós vamos novamente colocar na agulha pra gente atravessar o bracinho e fazer a amarração. Esse fio encerado é um fio bem forte, ele dá uma segurança muito boa pra peça. Dificilmente você vai conseguir torar um fio desse aqui, porque ele é muito forte mesmo. E quando você dá os nozinhos, ele fica bem preso. Agora, você puxa, posiciona aqui o seu bracinho e você vai dar vários nozinhos, apertando bem, ó, e dá uma volta aqui, ó, que aí você se certifica que realmente ficou bem presinho. Quando você achar que tá bem preso, você dá o primeiro nó. Ó, ficou bem presinho. Dá vários nozinhos. Dá uma circulada aqui, vai ficar bem preso.
e dar mais nó. Tenha dó de nó, não. O outro lado ele tá trespassado, esse lado aqui vai ser somente amarrado. Então, você tem que amarrar muito bem e se certificar que vai ficar realmente bem presinho. Quando você certificar que tá tudo ok, aí você corta bem rentezinho aqui, onde vai ficar escondido embaixo do bracinho. E nós estamos agora com nosso bracinho colocadinho e no ponto de fazer a roupinha. Mas, como não vai dar tempo de fazer tudo em um único vídeo, esse vídeo aqui vai ficar com a parte da costura e montagem. Agora, nós vamos fazer só o coquezinho dela. E na próxima aula, eu ensino vocês a fazer a roupinha, combinado? Fiquem ligadinhos e não percam. E eu vou fazer também aqui somente o acabamento, aqui, ó, pra não ficar desfiando, né? Porque o tricoline, né? Todo tecido que é de algodão, ele tem essa tendência de ficar desfiando. Então, você apara as rebarbas que ficar e já vou fazer aqui o acabamento da perninha aqui, pra poder não ficar desfiando mais. A mesma fitinha que eu fiz o acabamento no pescocinho, eu vou usar um pedacinho aqui pra fazer esse detalhezinho aqui na botinha dela. Sempre queima também, porque a fita também, ela tem costume de desfiar todinha se você não fizer esse acabamento. E aí, nós vamos começar passando uma quantidade boa aqui de cola. E vamos pegar aqui pela parte de dentro, vou começar aqui pela parte de dentro, e vou circular aqui, ó, a perninha, fazendo esse acabamento aqui. Onde a cola acabar, você vai passando. Isso aqui vai resolver o problema de ficar desfiando. Certifica que tá bem certinho e vamos dar a volta até ficar tudo bem presinho. Eu vou dar essa volta maior aqui, que é pra poder ter certeza de que ficou bem presinho. E tá ok, ó. Tá vendo? Dá até um charminho aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Certifica que vai ficar exatamente na mesma altura, pra ficar com o acabamento bonitinho, bem feitinho. A gente vai começar aqui pela parte de dentro, da mesma forma que fizemos na outra perninha. E vamos circulando aqui. Gente, o acabamento, ele é o que define se sua boneca realmente vai ficar bonita, viu? Não adianta você ter todo capricho na hora de costurar a boneca e na hora do acabamento você não conseguir, né, deixar com um aspecto bonito. Então, façam com calma. Aqui eu tô fazendo um pouco rápido e, assim, né, meio que de qualquer jeito, porque eu estou fazendo tudo sozinha. Eu estou gravando, eu estou explicando e estou fazendo o acabamento tudo. Eu, Deus e vocês. Prontinho. Fiz o acabamentozinho. Aqui, ó. Aqui depois a gente pode colocar um lacinho também. E fica bonitinho, tá vendo? Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer o coque pra gente finalizar esse vídeo, porque senão vai ficar longo demais. Agora, nós vamos pegar 2 quadradinhos aqui de 20 por 20. Nós vamos dobrar os dois juntos aqui em 4 partes. Se você quiser usar uma tampa, um prato, alguma coisa pra arredondar, se você tiver dificuldade, pode ficar à vontade.
eu vou só dobrar em 4 e vou arredondar aqui. Eu quero ganhar tempo, que eu preciso é exatamente isso aqui. São 2 círculos. Pra gente fazer o nosso frufruzão, que vai ser o coque dessa bonequinha. Pronto, tenho 2 círculos. E nós vamos fazer aquele movimento, né, de chulear aqui, ó, toda a volta. E depois nós vamos fechar e colocar o enchimento aqui dentro, pra que essa bolinha vire coque da bonequinha. Vou mostrar pra vocês como faz. Primeiramente, a gente vai fazer uma dobrinha pra dentro. E vai pegar e dar um ponto aqui. Vai fazer um nó bem firme. Pra poder depois a gente começar a fazer esse movimento aqui, ó, de frufru. Entra e sai do outro lado. E você vai fazer esse movimento em toda a extensão, vai dobrando, puxando. Entra com a agulha, pega um tamanho de linha que seja suficiente para você fazer isso. E vamos fazer isso até o final. E a gente vai fazendo isso em toda a extensão. E vai virando aqui, ó. Depois que seu fuxico tiver todo passado aqui na linha, a gente vai colocar o plumante aqui dentro para encher, né? Fazer o formato do coque e vai prender com um nó aqui da linha. A minha linha ficou aqui a conta. E a gente vai distribuindo esse franzido aqui do coque, ó. Tá vendo? E vai até encontrar aqui naquele nozinho que a gente tinha feito bem no comecinho. Até a linha sair aqui, ó. No último cantinho, no encontro aqui. Vai ajeitando e a gente já pode pegar uma boa quantidade aqui de plumante e colocar aqui dentro. Que isso aqui que vai ser o coque dela. Por isso que no molde não tem molde disso aqui. Porque isso aqui é uma coisa totalmente simples e fácil de se fazer, né? A não ser que você queira fazer um molde, né? Improvisar aí, ó. Tá vendo? Ó o coquezinho dela. A gente vai colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui já foi o suficiente. Eu não vou encher demais, porque eu quero que ele fique com essa aparência mesmo aqui, ó. É só ajeitar esse franzidinho aqui e finalizar com um nó bem dado para esse fuxico não abrir. Prende bem e dá o seu nozinho e faça a mesma coisa do outro lado pra gente depois prender no alto da cabeça da boneca. Deixe bem presinho. Ó, tá vendo? E nós vamos fazer os dois do mesmo jeito, pra depois a gente prendê-los aqui, ó. Olha como vai ficar bonitinho, tá vendo? Isso aqui, ele faz toda a diferença. Ó, você pode fazer um coque só. Eu gosto de fazer os dois coques assim. E colocar um lacinho, porque fica bem charmoso. Essa parte aqui, nós vamos fazer exatamente igual aquela outra parte do pontinho invisível. Um pontinho na cabeça, um pontinho no coque. Outro pontinho na cabeça e um pontinho no coque. Nós vamos fazer tudo isso circulando de ponta a ponta. Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como ficou o resultado. Finalizamos essa parte, o coque já está colocado. Na próxima aula eu finalizo o lacinho e os detalhezinhos
junto com a roupinha, que eu ainda vou decidir a cor que eu vou fazer a roupinha. Então, eu vou fazer os lacinhos combinando com a roupa. Também ainda não decidi se eu vou fazer o vestidinho ou se eu vou fazer um macacão. Me deem as sugestões. O que vocês acharam? Gostaram? Agora estou finalizando porque já está muito tarde. Aqui já são 00:12. Que horas é aí? Comenta aí comigo o dia e o horário que você está vendo esse vídeo. E deixa seu like, compartilha também com as suas amigas, mande para quem você sabe que vai amar esse conteúdo e deixo aqui a minha gratidão e agradeço por vocês terem ficado comigo durante todo esse tempo. Espero que estejam gostando e até a próxima aula. Beijo, beijo!